Oi, gente, tudo bem? Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de enfermagem domiciliar, né? E na aula passada a gente começou a falar sobre gestão do cuidado na atenção domiciliar, né? E a gente conseguiu entender que a pessoa que for responsável para gerir o cuidado, ela tem que organizar todo o processo de cuidado daquele paciente, né? Desde a montar um plano de cuidado, como também acionar as redes e outros profissionais que possam contribuir e fortalecer esse atendimento, né? A gente viu também a questão do acolhimento, né? Que o acolhimento, né, ele é uma diretriz principal do atendimento, né? Que o acolhimento ele tem que ser ético e político, né? E a pessoa ela tem que tratar o paciente de forma humanizada, né? Tratar ele como gostaria que ele fosse tratado se estivesse no lugar dele, não é assim? Então, quando a gente pensa em acolhimento, a gente pensa nessa relação de confiança, de compromisso e de afetividade, né? Eu tratar o próximo como eu gostaria de ser tratada, né? Então, essa política ela implica nesse compromisso do profissional de saúde, né, com o paciente. E a gente viu também da clínica ampliada, né, que é expandir o atendimento, né, daquele paciente e atender ele em todas as suas necessidades. E quando a gente fala em expandir, né, é utilizar mesmo todos os profissionais que a gente tem de uma equipe multiprofissional para que aquele paciente ele seja atendido e tudo que ele necessitar seja correspondido durante o tratamento. E o apoio matricial, né, pessoal, também são as equipes que a gente tem como apoio, né, que eu relatei para vocês, que no caso da Estratégia de Saúde da Família entra como apoio na atenção domiciliar, o NASF entra como apoio, né, e aí que se enquadra esse apoio matricial. E hoje, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, da assistência de enfermagem ao indivíduo, à família e ao seu cuidador no ambiente domiciliar, né? Então, quando a gente pensa em família, né? Família é um grupo social, natural. Trata de um sistema aberto, dinâmico e complexo, cujos membros pertencem ao mesmo contexto social compartilhado, né? Lugar do reconhecimento da diferença e do aprendizado, quando ao se unir ou se separar, e a sede das primeiras trocas afetivas, emocionais e da construção da identidade daquela pessoa, né? Então a família, todos aqueles membros que convivem, né? Essa imagem de estudo, né? Então todos aqueles membros que convivem, né? Num ambiente único, convivendo dia a dia, né? A gente considera como família, né? E para o sucesso da atenção domiciliar, pessoal, a família ela é fundamental, né? E é fundamental também que o profissional da saúde compreenda a família que está recebendo esse cuidado, sua estrutura e funcionalidade, né? Então, para que a atenção domiciliar ela funcione de forma adequada, eu não tenho que focar somente no meu paciente, né? Eu tenho que focar também na família onde aquele paciente está inserido, né? O que essa família proporciona de bom para esse paciente? Que a gente conseguindo trabalhar com essa família, a gente vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, a gente também tem que pensar naquela família onde o paciente ele está inserido, né? Abordar famílias constitui-se um elemento de gestão do cuidado e atenção domiciliar e também de prática diagnóstica e terapêutica. A abordagem familiar domiciliar permite o conhecimento da família e das suas possíveis disfuncionalidades que prejudicam o bem-estar biopsicossocial dos seus membros. No domicílio, algumas questões sobre a estrutura familiar estão explícitas, por exemplo, para uma pessoa com diabetes descompensado, os profissionais de atenção domiciliar podem estabelecer contato com todos os membros da família e visualizar em loco seus hábitos alimentares. Né? Então, assim, a família é um fator determinante, né, para a gente conseguir atender esse paciente, né? Primeiro, pela questão do ambiente, né? Tem a questão emocional, tem a questão de estrutura socioeconômica, tem a questão da alimentação, o que essa família proporciona para esse paciente, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, em consideração no momento do plano de cuidado. Então, quando a gente faz um plano de cuidado, a gente tem que montar um plano de cuidado para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas a gente também
tem que montar pensando no que essa família tem lá da realidade familiar que esse paciente tem. Eu não posso, por exemplo, fazer um plano de cuidado irreal, porque aquela família não vai conseguir colaborar para aquele paciente, por exemplo. Então, eu tenho que também investigar esse ambiente que esse paciente vive. E a gente tem que pensar também que muitas das vezes essa família que tem um paciente debilitado, um paciente que está doente, ela também sofre em ver as condições de saúde do membro daquela família. Então, assim, emocionalmente, aquela família também pode estar abalada. E são pessoas que a gente também tem que pensar em proporcionar uma melhora de qualidade de vida para elas, mesmo que quem está doente seja o paciente. Mas a gente também tem que pensar nessas pessoas e no sofrimento delas também, quanto a ver um ente querido naquela situação, né? Na maioria das vezes, o profissional tem dificuldades em abordar a família, ou faz de forma parcial, identificando-a por meio de representantes de forma muito genérica, sem sistematização ou ainda analisando-a apenas no contexto das políticas sociais. Por exemplo, quando se realiza uma visita de cadastro de programa de renda mínima, de planejamento familiar, ou quando a equipe é acionada pelo conselho tutelar, né? Então, muitas das vezes, o profissional de saúde, ele busca entender mais sobre o paciente, né? E busca, de forma parcial, conhecer aquela família, né? Então, assim, os dados coletados da família, às vezes, eles são insuficientes para fazer um diagnóstico daquela família, né? Então, a gente tem que levar mais a sério e pensar que a família onde aquele paciente está inserido também é importante. Ela também tem que ser cuidada, ela também tem que ser direcionada e ela também tem que ser orientada. Até porque, pessoal, muitas das vezes é essa família que contribui também para que o tratamento do paciente seja eficaz, né? Porque muitas das vezes, quando a gente não consegue estar 24 horas com o paciente, quem vai desenvolver esse papel vai ser a família ou o cuidador, né? Que muitas vezes o cuidador ele é um familiar. Mas a gente vai falar sobre o cuidador um pouquinho mais à frente, né? A relação entre saúde individual e familiar é notória. Se por um lado os conflitos, interações e desagregações fazem parte do universo da família, intervindo diretamente na saúde de seus membros. Por outro, quando algum deles adoece, tem efeito direto sobre o estágio do ciclo da vida familiar, sendo necessário que a família se organize para o cuidado familiar doente. As situações prolongadas definitivas de doença podem fazer com que os familiares busquem recursos fora para suportar a situação. Então, assim, a família, quando ela tem um paciente doente, né, um membro da família doente, ela sofre muito, né? Porque toda a sua rotina ela é modificada, né? A família agora ela passa a ter uma pessoa dependente dela, né, de alguma forma. Então, isso também abala tanto emocionalmente a família, como também questão estrutural da família, né? Então, assim, essa família, ela também tem que ser trabalhada, também tem que ser oferecido, né? Algum tratamento, alguma orientação que possa ajudá-la a superar essas dificuldades, né? Por exemplo, talvez uma psicóloga, né? Então, assim, várias coisas a gente tem que estar analisando para estar colaborando e ajudando essa família a aceitar e entender também a realidade do paciente. O cuidador, né, pessoal? Então, muitas vezes o cuidador, ele é alguém até da própria família, é aquele que está mais perto, é aquele que se entrega ao ajudar o paciente, que está ali dia a dia com ele, ajudando ele a fazer as suas atividades diárias, né? Olha lá, grande parte dos idosos são cuidados por pessoas da própria família ou de pessoas que receberam capacitação para realizar o cuidado, mas que, em sua maioria, não possuem formação de nível superior ou técnica, né? Por questões, muitas vezes socioeconômicas, deixam-se de contratar pessoas especializadas para a própria família realizar os cuidados aos idosos. Esses cuidadores, que atuam na informalidade, necessitam ser assistidos pela equipe de saúde,
uma vez que prestar cuidados exige tanto de aspectos físicos quanto psicológicos, né? Então, o cuidador, pessoal, ele também tem que estar preparado para ser um cuidador, né? Ele tem que estar emocionalmente bem, ele tem que estar fisicamente bem, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que dá conta de uma rotina de cuidador, né? Porque a gente tem aí idosos, a gente tem pacientes que dependem do cuidador 24 horas por dia, né? Tem desde para tomar banho, para trocar uma fralda, para alimentação, para tudo. Então é 24 horas de dedicação a outra pessoa, né? E isso muitas vezes também pode exigir muito psicologicamente, né? Chega um pouco a ser estressante, né? A experiência do cuidado tem se tornado cada vez mais frequente nos lares. Há uma tendência em diminuir o tempo de hospitalização de um indivíduo, uma vez que o hospital é um meio de contaminação, já que existem diversos micro-organismos e pessoas com doenças diversas. Desta maneira, estando em casa, além do bem-estar que o cliente sente, há também uma resposta melhor ao tratamento, visto que o indivíduo encontra-se em próprio ambiente, livre de contaminações diversas e no cuidado de sua família. Então, assim, pessoal, a tendência é esse atendimento domiciliar aumentar muito, né? Porque manter um paciente muito tempo no hospital vai também aumentando os riscos, por exemplo, de uma infecção hospitalar. E não é o que a gente busca hoje, né? E às vezes também o paciente, ele estando na casa dele, ele tem um conforto maior e uma qualidade de vida melhor que no hospital, né? Então, esses cuidadores, eles vêm para somar e agregar valor ao atendimento dessas pessoas em casa, né? Então, como eu falei para vocês, não é qualquer pessoa que dá conta de ser cuidador, né? Porque o cuidador, ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser humano, ele tem que ser atencioso, ele tem que ser prestativo, né? Ele tem que ser paciente, né? Porque nem sempre a pessoa que está necessitando de ajuda, ela às vezes, ela, pelo cansaço, pela frustração de estar naquela situação, ela se torna até às vezes um pouco grosseira, né? Então, alguns cuidadores, eles têm que ter uma certa paciência para lidar com o próximo, né? E assim, além de ser um trabalho psicologicamente cansativo, é um trabalho também fisicamente cansativo, né? Porque vocês têm que ajudar, o cuidador, ele tem que ajudar o paciente em todas as suas atividades diárias, desde a alimentação ao banho, né? E isso, às vezes, fisicamente também é muito desgastante, tá? Muitas vezes, pessoal, igual a gente relatou e leu agora há pouco, né? O cuidador, ele é alguém da família, né? Porque nem todas as famílias, elas têm condição econômica, né? Para conseguir um cuidador particular, né? Então, geralmente, é alguém da família que se torna cuidador daquele membro, né? Deste modo, o cuidador assume um papel fundamental na vida da pessoa que recebe o cuidado, uma vez que oferece suporte às limitações do cliente e o assistente, né? E o assiste, perdão, observando suas necessidades, suas dificuldades, preferências, procurando corresponder àquilo que lhe é solicitado referente ao cuidar. O cuidador é de suma importância na recuperação, superação de obstáculos e enfrentamento das dificuldades, bem como na troca de informações, uma vez que este detém o conhecimento do ambiente e das relações familiares do indivíduo. Então, pessoal, o cuidador, né, quando tem uma equipe de atenção domiciliar que acompanha algum paciente e esse paciente ele tem um cuidador, é dever e prioridade da atenção domiciliar da equipe de capacitar esse cuidador para cuidar desse paciente nas suas necessidades, né? Então, sempre está buscando orientar esse cuidador, capacitar ele para que ele possa colaborar com todos os procedimentos, né? E todas as ações realizadas no tratamento daquele paciente, né? Então, o cuidador, ele tem um papel muito importante, né? É um papel grandioso que esse cuidador tem, né? E o cuidador, muitas das vezes, ele acaba se tornando um anjo na vida daquele paciente, né? Às vezes, as pessoas de fora, igual eu falei para vocês, a maioria das vezes o cuidador é alguém da família. Mas às vezes, quando é contratado alguém, às vezes eles tratam com mais amor e mais carinho do que o próprio familiar, né?
O cuidador também sofre as alterações e sequelas perante suas necessidades, as quais se veem ofuscadas diante do problema da atenção, da responsabilidade e dos cuidados que demandam o indivíduo cuidado. Esse fato leva o cuidador a uma intensa sobrecarga física e psicológica. Como eu falei para vocês, né, gente? O cuidador, por ele estar ali acompanhando de perto aquele paciente, né? Ele tem um desgaste emocional e físico muito grande, né? Então, muitas das vezes, os sentimentos, as necessidades, né, daquele cuidador também tem que ser levado em conta. Então, a equipe de atenção domiciliar, quando ela for montar um plano de cuidado do paciente, ela tem que também focar um pouco no cuidador, né? E como eu disse antes, também na família, desculpa, porque o cuidador ele precisa, né, desse acompanhamento, porque ele também está sofrendo, né? Ele também está desempenhando um papel fundamental, né, para ajudar esse paciente, mas com isso, às vezes ele também sofre essas sequelas, né, de ficar emocionalmente abalado e fisicamente cansado, né? Então a gente também tem que pensar numa proposta para ajudar esse cuidador, né, a amenizar esses sentimentos e esse estado físico que ele acaba se encontrando no dia a dia, né, por esse estresse de cuidar de outra pessoa. Normalmente, os sentimentos positivos e negativos se misturam ao aparecimento de conflitos psicológicos, receios, aflições e insegurança. Essas são experiências comuns ao longo do processo de cuidar de muitos cuidadores vivenciam. Esses sintomas normalmente estão associados à sobrecarga física e psicológica a qual estão expostos os cuidadores. O cuidar de outro indivíduo gera na vida do cuidador uma série de alterações, como as mudanças na rotina que podem levar o cuidador ao isolamento social, problemas relacionados à saúde, sobrecarga de trabalho, diminuição no convívio com os familiares e lazer. Então, muitas das vezes, pessoal, o cuidador ele se dedica tanto ao paciente, tanto que ele não tem tempo para si, ele não tem tempo para o seu lazer, ele não tem tempo para o convívio familiar, ele não tem tempo, né? Então, assim, ele acaba se dedicando ao paciente e isolando também as suas necessidades, né? E isso muitas vezes tem que ser percebido, né? Para que aquele cuidador ele não venha no futuro ser um paciente com algum problema, por exemplo, como uma depressão, né? Que possa afetar a sua vida e sua qualidade de vida. Então, a gente também tem que pensar na qualidade de vida do cuidador, né? A enfermagem deve trabalhar em equipe, de forma a englobar o cuidador na promoção do cuidado. O enfermeiro e a equipe de enfermagem devem atuar junto com o cuidador e com a família, auxiliando-os na reorganização das atividades diárias, percebendo as dificuldades, prevenindo e controlando as diversidades. É essencial que o cuidador seja reconhecido pela equipe de saúde como parte integral e importante no cuidado, reabilitação e qualidade de vida do cliente. Devemos nos atentar que o cuidador possui, além de suas qualidades, limitações e inseguranças e que deve receber assistência das equipes de saúde. Então, como eu relatei, pessoal, é um olhar diferenciado para o paciente, um olhar diferenciado para a família daquele paciente, um olhar diferenciado para aquela pessoa que está mais próxima, que é o cuidador, que está ali diariamente cuidando do paciente, né? E quem são responsáveis por ter esse olhar? Somos nós da equipe de enfermagem, né? Que estamos ali fazendo a visita e acompanhando a gestão do cuidado desse paciente. De acordo com o guia prático do cuidador do Ministério da Saúde, a função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha, ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, particularmente na área de enfermagem. Por exemplo, pessoal, um cuidador pode fazer um curativo? Não. Um cuidador pode fazer
administrar um medicamento, quando eu falo administrar uma injeção, porque ele pegar o comprimido e dar, ele pode, né? Mas uma injeção, ele pode? Não. Então, assim, o cuidador, ele não pode desenvolver técnicas e procedimentos que são específicos da área da enfermagem, né? Ele desenvolve outras ações, como ajudar no banho, ajudar na alimentação, né? Isso sim, no dia a dia, mas as técnicas e procedimentos estabelecidos para a equipe de enfermagem, não. Cabe ressaltar que nem sempre se pode escolher ser cuidador, principalmente quando a pessoa cuidada é um familiar ou um amigo. É fundamental termos a compreensão de se tratar de tarefa nobre, porém complexa, permeada por sentimentos diversos e contraditórios. Então, é importante a gente perceber, pessoal, que às vezes a pessoa ela é cuidadora e ela não tem escolha, ela não tem outra opção. Por exemplo, uma filha que o pai adoeceu, que a mãe adoeceu, né? E ela se torna cuidador sem ela escolher, né? Porque ela precisa ajudar o parente que ela ama, ela precisa ajudar o ente querido, então ela se torna cuidador, né? A seguir, algumas tarefas que fazem parte da rotina do cuidador. Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. Então, é o cuidador que vai levar as informações do paciente para a equipe, né? Vai passar as informações, como é que o paciente está, como é que ele está se alimentando, né? Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada. Ajudar nos cuidados de higiene, estimular e ajudar na alimentação, ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como andar, tomar sol, exercícios físicos, estimular atividades, lazer e ocupacionais, realizar mudanças de posição na cama e na cadeira e massagens de conforto, administrar as medicações conforme a prescrição e orientação da equipe médica, né? Equipe de saúde. Comunicar a equipe de saúde sobre mudança no estado de saúde da pessoa cuidada, né? Então, todos esses que eu citei, eles são atribuições, né, do cuidador, né, pessoal? Então, o papel do cuidador é um papel muito nobre, é um papel muito humano, é um papel admirável, né? Nem toda pessoa, ela consegue, tem o perfil para se tornar um cuidador, né? As pessoas, às vezes, ela não tem a paciência, ela não tem o cuidado, ela não tem o carinho, né? Então, a pessoa que está debilitada, ela precisa de uma pessoa assim, de uma pessoa de confiança, de uma pessoa afetuosa, de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa atenciosa, uma pessoa prestativa, né? E nem todo mundo tem esse perfil para se tornar um cuidador, né? Então, pessoal, a gente vai finalizar hoje, né, nossa aula. É muito gratificante estar podendo participar desse conhecimento de vocês, né? A gente está aí devagarinho alçando a matéria, né? Já estamos praticamente na metade. E encontro vocês no fórum, tá? Fiquem com Deus.